Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tchim, tchim! Essa é a nossa saudação, cheia de alegria e com desejos de saúde. Assim iniciamos mais um programa e, como já deve ter visto, o título do episódio é A História do Vinho, que começa há milhares de anos e que, na verdade, é recheada de dúvidas, curiosidades e lendas, além de contínuas descobertas, bem como nossa própria história. Qualquer semelhança seria mera coincidência? Antes de começar, quero te fazer uma pergunta. Você escutou o nosso primeiro episódio, As Lições do Vinho para a Vida? Se não ouviu, sugiro que o faça. Nem preciso dizer que ele está bem interessante, não é mesmo? Com muitas reflexões que valem o seu tempo. Mas não vá na minha conversa, não. Confira por si mesmo e nos dê o seu feedback. Lá encontrará também algumas informações sobre mim e sobre esse podcast. Tudo o que falo aqui não tem razão de ser sem você. Claro que na minha condição de enodesbravadora posso seguir estudando e me aprimorando. E com certeza é uma trilha que tem me trazido muitas coisas boas. Caso contrário, sequer pensaria em produzir esse podcast. De qualquer forma, quando estou aqui fazendo isso, é para compartilhar o que tenho desbravado pelo mundo do vinho. E alcançar você se torna o objetivo principal. Por isso, é importante saber a sua opinião e mais, contar contigo para compartilhar esse conteúdo. Agora, vamos ao assunto de hoje. Que tal conhecermos um pouco do caminho percorrido pelo vinho? Bebida apreciada em todo o mundo e que tem uma trajetória que acompanha o homem desde os primeiros passos das antigas civilizações, envolta em aspectos culturais, sociais e econômicos bem marcantes. Seguindo por uma certa linha de raciocínio, muitos acreditam que o vinho deve o seu surgimento a um provável punhado de uvas amassadas esquecidas num recipiente, que assim passaram pelo processo natural de fermentação. Processo este que ocorre com o rompimento das cascas que permitem que leveduras transformem o açúcar da fruta em álcool, gerando o líquido que agradou de alguma forma aos sentidos. E por que eu digo isso? Simplesmente porque há quem defenda a teoria de que nesse primeiro momento a bebida tenha sido adotada mais pelo efeito que causava do que por qualidades gustativas. Sendo uma ou outra coisa, mantém-se o significado de agradar de alguma forma aos sentidos. Essas são hipóteses, porque elas não têm perspectivas de comprovação, considerando que não há nenhuma espécie de registro dessa época tão remota. Na verdade, nem se sabe que época seria essa. Existem indícios da existência de videiras de datas anteriores aos sinais das origens da humanidade no planeta. No entanto, seu cultivo acontece quando os povos nômades se tornam sedentários, estabelecendo-se em determinadas regiões.
Momento arqueológico. Geórgia, não aquele estado norte-americano, e sim um país localizado na região do Cáucaso, fronteiriço com a Rússia, Armênia, Turquia e Azerbaijão. Em sítios arqueológicos estabelecidos em aldeias desse país, foram realizados estudos por uma equipe de arqueólogos e botânicos da Geórgia mesmo, junto com pesquisadores da Europa e da América do Norte. Foram encontradas sementes de uvas cultivadas datadas de 7.000 anos antes de Cristo, período da transição dos primeiros povos da Ásia Menor de um estado de grupamentos nômades para sociedades fixas e agricultoras. São os primeiros registros de assentamentos permanentes no Oriente Médio. Lá foram encontradas as evidências da produção de vinho mais antiga do mundo, nos resíduos contidos em pedaços de jarros que a datação por radiocarbono de grãos e carvão nas proximidades sugere que sejam de 6.000 a 5.800 anos antes de Cristo. Estamos falando de grandes potes de barro com base estreita, o que sugere que podem ter sido meio enterrados durante o processo de vinificação, uma prática ainda usada por alguns na Geórgia. Usando espectrometria infravermelha, cromatografia líquida e um teste químico úmido, foi encontrado na composição dos resíduos dos jarros sal de cálcio do ácido tartárico, uma substância que tem naturalmente, em grandes quantidades, apenas nas uvas. Os testes nos solos associados apresentavam níveis muito mais baixos do ácido. Também foram identificados a presença de mais outros 3 ácidos biomarcadores da uva eurasiana Vitis vinifera, o málico, o succínico e o cítrico, ácidos ligados à uva e ao vinho. Fiquei de queixo caído. Então isso quer dizer que o vinho daquela época já era produzido com a uva Vitis vinifera. Se você ainda não sabe o que isso significa, não se preocupe. Falaremos sobre isso no programa onde será abordada essa questão de tipos de uvas. Não perca os próximos episódios. De volta ao tópico. Vários indícios apontam que, naquele momento, a produção do vinho era feita de forma deliberada. E ainda que não exista o vinho líquido do período, Patrick Edward McGovern, arqueologista biomolecular da Universidade da Pensilvânia, um dos membros da equipe, disse: quando pegamos uma taça de vinho, colocamos na boca e provamos, estamos recapitulando aquela história que remonta a pelo menos 8.000 anos. Outra descoberta que podemos citar é de que ali bem próximo, no sudeste da Turquia, foram encontradas prensas de uva do final do 3º milênio antes de Cristo. Sabe-se que muito antes, os chineses também fermentavam uma bebida alcoólica envolvendo a uva. Resquícios que remontam a 7.000 anos antes de Cristo foram encontrados numa província chinesa. Contudo, o líquido fermentado era uma mistura de uvas, espinheiro, cerveja de arroz e hidromel.
Apesar disso torná-la a bebida alcoólica mais antiga, não era um vinho em si, era uma espécie de coquetel neolítico. Por isso, a bebida alcoólica georgiana é o exemplo do vinho de uva puro mais antigo conhecido atualmente. Em relação à bebida chinesa de 9.000 anos atrás, não sei dizer se existe algo similar nos dias atuais. Segundo esse biólogo Patrick, existe a possibilidade de que a uva tenha sido domesticada pela primeira vez no leste da Turquia ou algum outro lugar no Oriente Próximo, incluindo o norte de Israel. Também é possível que os antigos produzissem vinho antes de existirem os potes de cerâmica. Eu não entendo patavinas de arqueologia. Todos esses dados são apenas um resumo das pesquisas que fiz em livros sobre a história do vinho, assim como revistas e estudos arqueológicos que pude encontrar. Fiz até uma visita virtual ao Museu da Pensilvânia para dar uma espiadinha. Mudando completamente de base, que tal agora algo mais abstrato sobre o surgimento do vinho? Existe a lenda de um antigo rei persa que gostava tanto de uvas que, para consumi-las, mesmo fora do período de colheita, armazenou-as em jarros. Certa ocasião, um dos jarros começou a exalar um cheiro diferente e as uvas espumavam. Então, considerando que tornara-se veneno, resolveu que se devia separar o tal recipiente para que não fosse consumido por ninguém. Acontece que uma jovem do seu harém, uns dizem que por se sentir posta de lado pelo rei, outros dizem que por sofrer de dores de cabeça terríveis, resolveu beber o líquido com o objetivo de suicidar-se. Só que, em vez de provocar a sua morte, a bebida melhorou o seu ânimo e a fez cair num sono profundo. Isso trouxe alívio às suas dores. Ouvindo a história da jovem, o rei mandou que fosse feita uma maior quantidade de vinho, para que ele e sua corte pudessem tomar. O que acha dessa lenda? Olha, que às vezes as lendas têm algum fundo de verdade. Elas eram narradas de geração em geração. Enfim, quem sabe ou saberá. Nem a Bíblia pode ficar de fora dessa história. Ela nos traz relatos diversos sobre o vinho, em alguns pontos falando sobre benefícios, em outros, malefícios. Eu vejo que a questão não está no líquido em si, mas no uso que se faz. Mas isso não tem relação com o nosso assunto de hoje. Quem sabe não seja uma ideia para algum outro programa. Ainda não tenho certeza. O que nos cabe agora é um trecho que diz o seguinte: Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Gênesis, capítulo 9, versículo 20 e 21. Aqui temos a primeira menção da Bíblia tanto à uva quanto ao vinho, que acontece logo após o relato da saída da arca. Por isso é que muitos dizem que a parreira foi a primeira planta cultivada por Noé após o dilúvio e que foi nesse momento que se deu o surgimento do vinho. Independente de qualquer consideração a respeito do que encontramos na Bíblia, um ponto no mínimo curioso é que foi nos montes de Ararat que a arca de Noé encalhou
quando as águas baixaram, num ponto entre a Turquia e a Armênia. Lembra que esses países fazem fronteira com a Geórgia? Seguimos para o Egito. De acordo com pesquisas históricas, foi onde surgiram os primeiros vilarejos constituídos no entorno das plantações de oliveiras e videiras. Lá foram encontrados registros do vinho em pinturas e documentos de até 3.000 anos antes de Cristo, nos quais se pode observar como faziam a plantação das parreiras, a prensa com os pés depois da colheita, inclusive como faziam a fermentação e o armazenamento. Outro dado era a diferenciação entre os vinhos leves, que passavam pela fermentação por alguns dias, enquanto os mais alcoólicos ficavam semanas fermentando. São cenas cotidianas que foram representadas nas pinturas das paredes dos túmulos privados e inúmeros escritos em papiros referentes ao assunto. Por isso é que são provenientes do Antigo Egito os registros que compõem a documentação mais numerosa e antiga sobre viticultura e produção de vinho. Os egípcios são considerados como a primeira civilização vinícola. O vinho era parte de sua cultura. Os sacerdotes e os faraós o ofereciam em seus templos nos rituais para reforço do poder real, como de coroação e em celebração do Ano Novo. Inclusive, era oferecido ao morto para sua vida no além, sendo considerada a principal bebida do faraó depois de sua ascensão aos céus. A maioria das jarras de vinho, que eram parte do tesouro que deveriam acompanhar as múmias reais em sua última viagem, tem inscrições com detalhes da colheita, incluindo o ano, o tipo, a qualidade, a origem geográfica, a propriedade, o nome e o título do produtor. Percebem alguma semelhança com os rótulos atuais? Como artigo de prestígio, era consumido principalmente por classes sociais elevadas e pela família real. Também usado na medicina e para purificar o altar e a vítima nos sacrifícios religiosos. A vindima, ou seja, a colheita da uva, começava nos finais de julho, momento em que aparecia a estrela Sótis, associada ao início da inundação. Nesse período, as águas do Nilo adquiriam um tom vermelho por causa da grande concentração de sedimentos ferruginosos originários do Nilo Azul. Essa cor era associada ao sangue do deus Osíris, deus da vida após a morte, da agricultura e patrono da vinha, que, segundo a mitologia, foi encontrado morto no Nilo. Pelo fato de que a única informação que encontraram em relação à cor do vinho serem símbolos que associavam o vinho com o sangue de Osíris e as pinturas na tumba mostrarem uvas pretas, considerava-se que produziam apenas vinho tinto, até o momento em que foi encontrado a primeira referência sobre o vinho branco no Egito. Um grego chamado Ateneu refere-se em sua obra ao vinho de uma pequena cidade egípcia próxima de Alexandria como excelente, branco, agradável e aromático. Esta obra
é do início do século III d.C. Bem antes disso, havia menção às uvas brancas dessa mesma cidade na obra Geórgicas, de Virgílio. Sendo assim, a partir de diversos estudos e análises, foi possível verificar que durante o Reino Novo do Antigo Egito eram produzidos 3 tipos de vinho: branco, tinto e chedé. Esse último, um vinho tinto feito de uvas pretas numa elaboração distinta, que, conforme está escrito no Papiro Salt 825, ele era filtrado e aquecido. Por um tempo, se pensou que este último era feito de romã, porque no papiro a parte que deveria conter o ingrediente estava danificada. Mas, com a análise de ânforas que tinham esse nome inscrito, foi possível comprovar que era mesmo um vinho feito a partir da uva preta. Os 3 tipos de vinho foram depositados junto ao corpo mumificado de Tutancâmon, na câmara sepulcral, segundo crença de que lhe permitiriam levar a cabo a sua transfiguração para o renascimento no além. Os egípcios assim acreditavam, e por mais que sua história seja bem interessante, não estamos aqui para analisá-los. Sigamos. A minha queridinha, a civilização grega, é outro destaque no aspecto de culto ao vinho e de relevância para a expansão da bebida. Na Grécia, ao contrário do Egito Antigo, a bebida era figurinha presente na vida de todas as classes sociais, o que resultou em maior cultivo e consumo. Provavelmente, o vinho chegou na Grécia através dos mercadores fenícios que tinham uma grande rede de postos comerciais no Mediterrâneo, e lá enraizou-se como produto alimentício, ritualístico e religioso, e ainda em função medicamentosa. Esse último item será abordado com mais detalhes no programa cujo tema será o vinho na saúde. O vinho tem grande importância na área econômica e cultural dessa civilização. Ele aparece com frequência na literatura e dramaturgia grega. Em determinado momento, os gregos assumem a rede fenícia, depois expandem para o sul da Itália. Sua forte presença na região influenciou os padrões culturais da civilização romana, que se iniciava um pouco mais ao norte, e possivelmente foram eles, os gregos, que introduziram as primeiras plantações de uvas na cidade de Marsella e na ilha de Córcega. E claro que, em falando de Grécia, não é possível deixar de mencionar algum pormenor de sua mitologia. Afinal, os mitos eram a linguagem dos deuses para ensinar aos mortais a arte de viver, amar e de se aproximar deles. Para os gregos, o vinho era uma dádiva dos deuses, e foi o deus Dionísio quem revelou as técnicas de vinificação para a humanidade. Ele era o único deus do Olimpo que tinha por mãe uma mortal. Era considerado o elo cósmico entre as divindades imortais e a humanidade mortal. Deus dos ciclos vitais, das belas artes, do teatro, do vinho. Algumas imagens o representam segurando um cacho de uva ou uma taça de vinho. O teatro de Dionísio
é considerado o berço da arte cênica ocidental e foi o mais importante dos teatros da Grécia Antiga. Lá aconteciam grandes festas em sua homenagem, associadas aos prazeres da vida e aos efeitos do vinho, juntamente às representações cênicas. Outro fato interessante é que os gregos forravam as ânforas com resina de madeira, o que oferecia à bebida um sabor distinto e mais envelhecido. Uma técnica que se desenvolve com os romanos, criadores dos barris de carvalho. Sim, foram os gregos que levaram o vinho para Roma, e como já foi dito, eles tiveram uma grande influência sobre a cultura dessa civilização por causa de seu domínio na região conhecida como Magna Grécia. A maior parte dos grandes vinhos romanos da época eram de áreas que fizeram parte dessa região. Há quem diga que o nome de uma das principais uvas do sul da Itália, Aglianico, tem a origem numa palavra grega, mas quanto a isso, não há comprovação e muito menos consenso. Nada aconteceu do dia para a noite. Levou um tempo até que o vinho caísse no gosto dos romanos, mas quando caiu, tanto para pobres quanto para ricos, tornou-se produto de primeira necessidade. E com a expansão contínua dessa civilização, a cultura da vinha foi difundida para todas as províncias conquistadas, chegando à Grã-Bretanha, Germânia e numa parte da Gália. Existem algumas regiões que já conheciam essa cultura, mas, sob o domínio romano, se refinaram nesse aspecto. Que fique bem claro, nesse ponto em específico, aqui não cabe entrar em nenhum outro, nada de infrutíferas discussões sobre o que causou de benefícios ou prejuízos os domínios de uns povos sobre os outros. Voltando ao aprimoramento da cultura do vinho, isso aconteceu porque, devido ao seu contínuo desenvolvimento na agricultura, os romanos se tornaram especialistas na viticultura e na produção do vinho. Além disso, estudaram e catalogaram diversos tipos de uvas, assim como detectaram as pragas que afetavam as suas parreiras. Além disso tudo, como já foi dito, eles criaram os barris de carvalho, grande aliado no processo de envelhecimento para aprimorar o sabor, e foram os primeiros a usar garrafas de vidro para armazenar a bebida, embora ainda preferissem usar o azeite para não deixar o oxigênio em contato com o líquido, ao invés da rolha. A influência da civilização grega se dá também na mitologia romana. Há quem diga que, sendo um povo de costumes e éticas um tanto quanto diversa da grega, eles degeneram os atributos de Dionísio e o adotam com o nome de Baco, conhecido por seus cultos de caráter extremamente orgíacos com bacantes que executavam danças frenéticas, delirantes e sensuais, regada a muito vinho. Assim como o Império Romano, o vinho atingiu um patamar elevado, mas após um período de calma relativa, guerras constantes fizeram esse império cair, criando desorganização na área social e na atividade produtiva, sendo uma delas a vinicultura. Pouco se sabe sobre a produção do vinho nesse período, mas o vinho já tinha ido além da região italiana. Por toda a Europa, era a bebida preferida para acompanhar banquetes, até por causa
dos grandes problemas que tinham com a água potável. Essa história chega então ao início da Idade Medieval. Somente quando Carlos Magno é consagrado como imperador é que ocorre uma revalorização da cultura greco-latina, trazendo de volta à cena o vinho. Inclusive, é nesse período que a França começa a se destacar como produtora de vinhos de alta qualidade. Carlos Magno foi um imperador que estabeleceu numerosos atos de regulamentação da produção de vinhos, e por sua ordem teriam sido criados alguns vinhedos. Outro grande fator que colaborou com a expansão do vinho pelos países europeus foi a ascensão da Igreja Católica, que em sua tradição o vinho tem o papel metafórico de representação do sangue de Cristo na hora da Eucaristia, que acontece na celebração de cada missa. A Igreja era proprietária de grandes extensões de terras, onde tinham os seus mosteiros, vários deles das principais ordens religiosas da época, como franciscanos, beneditinos e cistercienses, cultivavam a uva e produziam vinho para o seu sustento. Inúmeros são os vinhedos famosos que pertenceram a esses mosteiros. E você sabia que o tipo de vinho espumante foi descoberto acidentalmente na França no século XVI por um monge beneditino chamado Dom Perignon? E já que eu entrei nesse clima de curiosidades, que tal mais duas? Primeira, lembra do Monte Vesúvio, que entrou em erupção no ano 79, enterrando a cidade romana de Pompeia? Os arqueólogos fizeram inúmeras descobertas relacionadas ao vinho. Pompeia era uma grande produtora de vinho da época romana. As terras próximas de um vulcão são excelentes para os produtores de vinho. E podemos dizer que, ao mesmo tempo, uma preocupação. Existiam lá várias vinícolas que produziam mais do que o suficiente para o consumo na cidade. Por isso, era exportado para Roma e outras partes do Império. E segundo Plínio o Velho, quanto aos vinhos de Pompeia, eles chegam à sua perfeição plena em 10 anos. Segunda curiosidade, sabia que se você for numa cidade da Alemanha chamada Speyer e fizer uma visita ao Museu Histórico do Palatinado, poderá ver uma garrafa de vidro de 1,5 litro que contém o vinho líquido mais antigo do mundo? Provavelmente do ano 325, que foi descoberta durante a escavação de uma tumba romana nessa região alemã. A tumba tinha 2 sarcófagos e o total de 16 vasos de vidro, mas apenas um ainda continha o líquido. Nesse museu tem uma exposição muito interessante sobre o vinho. Não, eu não fui ainda. Eu vi pela internet. Pois é, hoje podemos visitar museus pela internet. Eu sou das antigas, então não acho que é a mesma coisa, mas com certeza é melhor do que nada. Sigamos com nossa história. Um dos grandes problemas do comércio de vinhos era a fragilidade do produto. Eles eram extremamente perecíveis. A maior concentração alcoólica, características de vinhos de clima quente, aumentava a durabilidade, sendo os mais procurados pelas regiões importadoras. Quanto a isso, ainda estamos falando só em Europa mesmo, o que fazia com que o maior consumo fosse regional.
Se o vinho não aguentava longas viagens, como seria da Europa até as Américas? Como, afinal, o vinho saiu das fronteiras europeias? É fato que os europeus não queriam renunciar à bebida. Lembre-se que o próprio crescimento na Europa se deu porque em cada momento os conquistadores levavam as mudas das parreiras para desenvolver nas regiões em que se estabeleciam. Desde o princípio, era da espécie Vitis vinifera que se produziu vinho. Logo, não foi diferente com as expedições colonizadoras que seguiram para outros continentes. Era preciso produzir a bebida no local. E no caso dessa expansão, a Igreja representa um grande papel nisso. As primeiras videiras foram plantadas no México por missionários que produziam o vinho para a Eucaristia. Era só para os colonizadores. Mesmo assim, foi crescendo e por anos abasteceram as colônias espanholas, espalhando-se por outras, como Peru, Argentina, Chile e também para o sul dos Estados Unidos. No Brasil, o português Brás Cubas é o primeiro viticultor, mas, segundo consta, nesse período, plantações de vitis viníferas não deram muitos resultados por aqui não. É no mesmo século XVI que colonizadores holandeses iniciam o cultivo das uvas viníferas no Cabo de Boa Esperança. Já no século XVII, a partir de mudas do continente africano, o vinho foi expandido para a Austrália e Nova Zelândia. Sabemos que muitas situações ocorrem de forma paralela. O podcast não é sobre a história universal, e sim sobre a história do vinho. Então, mesmo seguindo uma certa cronologia, apresentamos apenas os recortes específicos voltados ao que tem relevância no mundo do vinho. Assim, voltamos à Europa. A progressiva aceitação do uso da garrafa e da rolha em meados do século XVII facilita a exportação do produto, que ganha uma maior durabilidade e, assim, muitos vinhos de qualidade passam a ser comercializados por toda a Europa, alguns tornando-se famosos e preferidos em várias cortes da época. Cresce a importância financeira do mercado vinícola para os países produtores. Até que na segunda metade do século XIX, grande parte do vinhedo europeu foi devastado por um minúsculo pulgão, denominado Phylloxera vastatrix, que atacava as videiras viníferas, atingindo de forma irremediável a raiz. Alguns anos depois, descobriu-se que enxertar vitis viníferas sobre pés de vinha americana imunes a essa praga agrícola seria a salvação dos milhares de anos de tradição. No início, tinham receio de tal método alterar a qualidade do vinho, pois já haviam tentado produzi-los a partir das uvas americanas, resistentes a tal praga, mas não aprovaram a qualidade. No entanto, o procedimento funcionou e apenas a raiz é da planta americana, e sobre ela nasce a vitis vinífera. Praticamente todo o vinhedo europeu foi replantado. Plantas originais enxertadas sobre o que são chamados cavalos americanos. Aguarde que no próximo episódio falaremos sobre diferenças básicas da produção de vinhos a partir dessa ou daquela espécie de uva. Em resumo,
A infestação causou problemas na produção mundial de vinhos, mas a Europa sofre o maior baque pela grande importância que essa produção tinha para ela. Outro fator de relevância ocorrido no século XIX são as descobertas de Louis Pasteur sobre os micro-organismos e o processo de fermentação. Conhecimento de fundamental relevância para o desenvolvimento da tecnologia moderna. Paralelamente, muitas coisas acontecem e no fim deste século já é possível encontrar vinhedos de qualidade no mundo novo, ou seja, fora da Europa. Outro fato histórico é a Segunda Guerra Mundial, que praticamente destrói a atividade na Europa. No entanto, após o término do conflito, novamente a viticultura se reergue, apresentando dias de esplendor. E o que não podemos deixar de mencionar é que várias modificações vêm ocorrendo na questão do consumo mundial de vinhos. Percebe-se um grande aumento no gosto por vinhos jovens e diminuição na comercialização dos vinhos de paladar muito acentuado e que necessitam de longos anos de amadurecimento. Os países do Novo Mundo conquistam espaço no mercado com sua capacidade de produzir vinhos de acordo com a exigência internacional e por sua excelente relação custo-benefício. Obviamente que as regiões vinícolas tradicionais não estão paradas. Elas adaptam-se para manter a competitividade e mostram uma nítida mudança do estilo de vinificação, com abrandamento dos taninos, diminuição do tempo de envelhecimento e maior fruticidade. Várias questões são analisadas e a tradição não é deixada de lado, apenas se apresenta em menor escala. Nos dias atuais, são grandes os investimentos em técnicas modernas de viticultura. A lei que regulamenta o setor segue uma tendência de padronização a cada dia, facilitando a vida do consumidor. Em relação ao consumo da bebida, é possível observá-lo como complemento à alimentação ou como bebida sofisticada em eventos sociais ou como objeto de estudo, onde pela degustação é feita uma análise mais ou menos abrangente de acordo com os quesitos para cada tipo de apreciador ou especialista. Em nossos tempos, com certeza já ouviu falar ou pôde perceber por si que o interesse pelo vinho tem crescido no mundo todo. Porém, para nós brasileiros, isso se apresenta de forma mais intensa, porque somos um país com pouca tradição vinícola. Nossa produção era mais concentrada em vinhos de qualidade inferior, segundo os padrões vigentes. Pode deixar, em outro episódio, falaremos sobre isso. Conforme relatos, é por volta de 1980 que iniciamos uma transição na direção dos vinhos finos. Aos poucos, o Brasil seguiu crescendo nessa direção. Na década de 90, surgiram novas vinícolas e linhas voltadas à melhor qualidade. O vinho brasileiro atualmente se consolida nessa produção de padrão internacional, inclusive com regiões totalmente novas iniciando nesse mercado. O panorama vem mudando, principalmente pelo reconhecimento e premiações internacionais de rótulos produzidos no Brasil. Mas atenção! Com exceção para os vinhos espumantes,
De uma forma geral, lembrando que estamos falando em relação à produção, os números ainda são inexpressivos. Porém, é fato. Nós temos Ops! Não era isso que eu queria dizer. Nós temos bons vinhos. Pois é, esse foi um resumo sobre a história do vinho, que continua a ser escrita dia a dia, passando por transformações e seguindo em íntima relação com a história da humanidade. O próximo episódio é Verdades e Mitos sobre o Vinho. Você não vai querer perder. Gostou? Compartilhe com os amigos. O crescimento e a continuidade do programa necessitam de você. Sintonia do Vinho. Escreva a sua história. O passado oferece base para novas experiências. O presente é rico em vivências e o futuro um sonho crescente. Tchim, tchim.